campo qualquer. Aí você vai pegar aqui os geradores do grupo de Lorentz na representação que esse campo tem. E aqui o campo. Então, quando você for, por exemplo, estudar o caso do spin 2, você vai pegar quem é meu campo de spin 2? É um campo simétrico de rank 2. Você vai ter algo desse tipo. Aí você vai ter que colocar aqui as matrizes do grupo de Lorentz, sigma, kappa, lambda. E você vai ter que colocar aqui o campo, por exemplo, rho. Só então que você vai ter que colocar alguma coisa que vai ser sigma, kappa, lambda, mini, rho. Aí você fala, ah, beleza, quem são os geradores do grupo de Lorentz na representação tensorial? Esse campo está em que representação? Esse campo está na representação, esse campo aqui é simétrico, de rank 2. Então ele está na representação 1 mais 0, 0. Certo? Essa representação aqui tem 10 componentes, 9 daqui e 1 daqui. Então o campo está nessa representação. Nessa representação aqui, quem são esses geradores? Sigma, kappa, lambda, mini, o sigma, na representação dessa representação aqui simétrica, ele vai ser a identidade do primeiro, então vai ser a identidade simétrica, mini, tensorial, sigma, kappa, lambda, o sigma, que é aquilo que eu escrevi ainda agora. Isso aqui para representação vetorial, mais sigma, kappa, lambda, mini, tensorial, a identidade simétrica, possível. Então, esses aqui são os geradores, são as matrizes de spin do grupo de Lorentz na representação de um spin 2, de um campo de rank 2, simétrico. Então, você tem um spin 2 simétrico. Certo? Então, isso vai valer sempre para qualquer campo. Você vai ter sempre essa estrutura. Campo, se o campo é complexo, obviamente, matriz de spin, sigma, mini, campo. E aí, essa matriz aqui, ela vai ter que se ajustar com os índices aqui. Se esse campo, vamos dizer, chama-se aqui de índice I maiúsculo, isso aqui de J maiúsculo, IJ. Então, essa vai ser sempre a estrutura da tua densidade de spin do campo. Claro, esse índice I, ele pode ser um índice vetorial, como a gente fez, pode ser um índice vetorial, kappa, lambda, ou pode ser um conjunto de índices, ou pode ser um campo de spin 3 vezes, você pegar um raditos Schwinger. Se você quiser pegar, quem é a matriz de spin, campo de spin 3 vezes. Vou pegar então, quem é meu campo de raditos Schwinger? É um psi barrado. Então, tem esse índice I, então ele vai ter que ter essa estrutura. Campo barrado, matriz de spin, sigma, kappa, lambda, e no campo psi. Só que agora, isso aqui vai ter, além de ter esses índices aqui, ele vai ter os índices fermiônicos. Isso aqui é um campo fermiônico. Pessoal, então essa matriz sigma, kappa, lambda, ela vai ser a tua matriz sigma, kappa, lambda na representação vetorial, o sigma, tensorial, identidade, no setor esquinorial, identidade em alfa, beta, mais o comutador de gama kappa com gama lambda, mais a identidade. Mais então aqui, um eta kappa lambda, identidade, né, nesse setor aqui, matriz de identidade identidade, no setor vetorial, identidade no sentido do mini, e aí aqui tensorial vai ficar gama kappa, gama lambda, alfa. Então você tem que pegar esse cara aqui que está na representação 1/2 mais meio. Então você tem que pegar os geradores do grupo de Lorentz. Então a estrutura é sempre essa. Então isso aí vai sempre aparecer. Certo? Então isso dá o quanto de spin o campo está carregando. Legal? Deixa uma coisa, né? Você pode pegar esse quanto de spin da estrutura. Não faz, não. Aqui, ó. Só para saber agora, você podia pegar na equação do movimento ou na lagrangiana. Certo. Quer dizer, o mais geral seria escrever o termo na lagrangiana, né? Eu acho que
fica mais, quer dizer, fica mais claro nas equações de campo. Porque nas equações de campo é que você vai ver a estrutura mais. Nas equações de campo você explicita mais claramente as correntes. No entanto, você está falando, mas Claro, isso aí está no Lagrangiano. A Lagrangiano é uma coisa geral. Isso aí está dentro do Lagrangiano. Às vezes ele não é tão explícito dentro do O Lagrangiano. Lagrangiano tem que fazer uma coisa Isso. e apareça invariante gauge. Isso, por exemplo, quando você escreveu normalizado. quando você escreveu esse termo aqui, que era o acoplamento mínimo, olhando para o Lagrangiano, você não vê aqui dentro a corrente distinta. Está aqui, obviamente, o que você fez? Só aparece quando você faz a variação, quando você perturba o campo eletromagnético, você perturba o campo eletromagnético, ele se acopla com a corrente distinta. Então você faz uma pequena variação aqui, em que você consegue ver, quer dizer, matematicamente, né, do ponto de vista analítico, você vê que essa derivada sai daqui, vem para cá, e aí produz a corrente distinta. Mas no fundo, se você olhar para esse termo do Lagrangiano, ele está lá. Você não vê muito explicitamente. Você só vai ver isso se você, o que você tem que fazer? Você tem assimétrico. Então você vai escrever isso aqui de uma forma assimétrica. Aí você bota isso aqui, você pode escrever isso aqui assim, colocar assim. WK está, sigma está falando, W lambda, F mínimo. Você pode escrever isso aqui dessa maneira. Aí, isso aqui é a densidade distinta acoplada aqui. Quando você perturba em relação ao campo eletromagnético, esse cara vem para cá, fazendo um aqui, e vai te gerar essa corrente. Então a corrente fica mais clara na equação do movimento, mas não significa que no Lagrangiano você também não veja a estrutura. A estrutura já está mais embutida, mais escondida no Lagrangiano. Isso escreveu ali direto. Você pode escrever isso aqui assim. E não escreveu o primeiro lá em cima. Isso, Esse aqui desse modo. do dia de mim. Pode escrever desse modo. Aí quando você faz a variação aqui, essa derivada vem para cá e te gera a corrente. A corrente que a gente está corrigindo, né? Aí aqui assim, aparece aqui o anil. Então a corrente está aqui, a corrente se acopla, né? Com delta, né? Aqui. Você vai ver a corrente. Agora essa estrutura distinta já está presente aqui, isso mesmo. Essa estrutura distinta já Você está procurando, quando o dia de depois está procurando G igual a 2, termo distinto. Isso. Então, escrever esse segundo termo embaixo, mas mais físico. Sem Não dúvida. escrever o primeiro em cima. Se você está procurando coisas distintas. O primeiro não é muito assim, não fica óbvio, né? A corrente distinta. O segundo fica mais O primeiro é mais óbvio que o invariante gauge. Isso, exatamente. Tá certo? Então, minha pergunta é o seguinte: essas duas equações que se for a contribuição para a carga elétrica, para a carga elétrica, que tem diferente. O intuito de carga elétrica é aquilo que vem do lado do teorema linéario. E a primeira equação linéaria, aquilo é carga elétrica. Então, ali você obteve aquele W, agora, aqui você já tem uma coisa bem mais estendida, e tem o denia e vinia. Então, denia e vinia igual a zero, uma nova derivada, e o resto de tudo é uma carga. E essa carga não é a carga elétrica. Então, que tipo de carga, que interpretação de carga teria nisso aí? Então, eu estou querendo perguntar o seguinte: quando você está botando mais campo, você está naturalmente indo além da carga elétrica. Quer dizer, a topologia não é, quando está em Maxwell, a preocupação do movimento coincide com o Newton. Então, o que é a carga elétrica? Newton é a carga elétrica da equação do movimento. Seja Maxwell, seja TCD, e ele mesmo. Agora, quando você tem mais campos, você tem suas equações de movimento, e as equações de movimento têm observações próprias que não são carga elétrica. Isso aí. Eu acredito que sim. Se você tiver, você pode ter, às vezes, correntes associadas, né? Cargas associadas, porque a outra seria global. O que a gente está dizendo aqui é que quando você tem um campo ferromônico, você, se a partícula tem X no meio, ao você definir a carga dele global e ao definir a carga local, você não vai ver diferença. A carga é a mesma. No caso bosônico, a gente já no caso do spin zero, a gente discutiu isso, né? Você pega uma carga global
e você pega uma carga local. Aquilo que é a carga local é a carga global, acrescida de um termo novo, que é o termo de Coulomb. Então, aqui você vai ter uma contribuição onde o próprio campo eletromagnético vai entrar, isso que a gente tinha colocado. Mas você, quando dá o atributo da carga, o que você faz é quando você diz, eu vou fazer um processo de espalhamento em que eu tenho um elétron com tal momento, com tal energia, com tal polarização, a carga ela já vem do elétron livre. Porque tudo bem, que é coisa muito limpa. No caso do bóson também. Esse termo aqui, o que ele está dizendo é que você não é que quando você faz a teoria ou a simetria ficar local, não está dizendo que você modifica a carga. Está dizendo que aquela carga ela arrasta consigo um outro tipo de interação que vai acoplar uma outra grandeza do campo ao campo eletromagnético. Aquela global é a carga elétrica. Isso aqui é a carga elétrica. Isso aqui é a carga elétrica. Tá? Vamos dizer assim, a carga global é a carga elétrica mesmo. Esse termo novo que está acrescentando simplesmente diz que a carga elétrica induz um outro tipo de acoplamento. O Maxwell não viu. Maxwell não viu porque nas equações de Maxwell, a história de Maxwell é do Fermi. A carga, que você usa no laboratório são correntes de Spiney. Todo mundo tem Spiney. Então, o Spiney esconde isso. Isso. Isso é. Agora vamos para o S igual a 1. Isso. S igual a 1. Tem uma carga global. É uma carga global. Só que você teria dois campos. Isso, é uma carga local, que vai ser a carga elétrica mesmo, padrão, mas o termo de London, quer dizer, no tipo A, você vai ter um London, em que você só vai ver a densidade de portadores acoplado ao fóton, e depois você vai ter um outro termo em que você vai ter a polarização do campo acoplado ao fóton, que é aquele termo que a gente tinha lá, WI está de mim a mim. Então esse termo aqui, ele está acoplando a polarização dos portadores com o fóton. Esse aqui acopla apenas a densidade de portadores. Então já está acoplado a mim. Então o fóton ele não vai ver a polarização. Isso aqui vai sair no escalar, ele vai ter só a densidade de matéria, densidade de portadores. Então, no caso do spin 1, a carga elétrica, ela arrasta consigo dois novos acoplamentos, com a densidade de portadores e com a própria polarização da partícula. Aí você a minha pergunta final. Eu entendo exatamente como uma coisa de 4 campos. 4 é igual. Então, você tem 4 campos. O campo A, o campo A massivo, e esses campos se chamam de unidade. Daí eu tenho o campo vetorial, quer dizer, o campo de Maxwell, o campo d'água. O campo de Maxwell, o fóton massivo. Que é o W, né? O W seria zero. E o W seria os fótons carregados. Sei, tá certo. Então você tem spin 1 carregado e isso, tá? E 4. E o fóton. Fóton 4. Fóton sem massa, fóton com massa. Onde está o fóton sem massa? Onde está o fóton com massa? Tá? Onde está? Está na teoria. Não, o que eu estou vendo é o seguinte, você tem o W, tem W mais, tem W menos. Isso. Estamos dizendo que a gente tem isso. O sistema que nós estamos estudando é esse. Eu teria mais um de zero para completar a eletrônica. Aí esse aqui está vindo da onde? Da mesma maneira que eu emitiu a eletrônica. Tá certo, mas não está aqui, né? Não dá não tem um modo de fazer. Não, porque eu queria fazer a questão do S igual a 1. Sei. E o que é carga elétrica. Então, eu teria 4 campos transmitindo a eletrônica. Sei. Tudo que transmite a eletrônica não é fora. A transmissão real da eletrônica para mim é 4 campos. Sei. Tá? Daí, minha pergunta, onde é que está a tua carga elétrica? A carga elétrica está no termo elétrico que botaria, que é global.
Daí, minha pergunta aqui é a pergunta que eu estou fazendo. Você teria então uma carga, outras cargas que não são elétricas. Eu queria saber o que é a carga fotônica. Então, você teria uma carga fotônica justamente que nem está ali. Você teria a carga fotônica, só que o A é ligado a essa parte que se chama de portadores e de polarização. Daí, entre portadores e polarização, qual seria a maior definição para a carga fotônica? Quer dizer, o fóton teria uma carga, que não tem nada a ver com carga elétrica. É uma carga, como você gosta de falar, pertencente à não linearidade da teoria. Então, quer dizer, você estaria fazendo uma definição que teria uma carga fotônica. Essa é a busca de interpretação. No teu caso, certo? Você diria que a carga fotônica estaria nesse, acho que é NA, né? A densidade de ele que estaria para a ponta ou estaria nesse último? Tá. Eu diria o seguinte, o fóton, ele, vamos dizer, ele se acopla, tem possibilidade de se ligar. Eu diria que ele está se ligando aqui com a carga elétrica diretamente. Aqui ele está se ligando com a densidade de portadores. É o próprio, mas agora, até que ponto você vai dizer que isso aqui é uma carga fotônica? O que significaria uma carga fotônica? O que o fóton tem? O fóton tem energia, tá? E o fóton tem spin. Então, ele poderia ter, ele não tem carga elétrica, tem energia e tem spin. Então, o spin dele está se acoplando com esse objeto aqui e a energia dele está se acoplando com isso, eu diria. Aqui você tem a parte elétrica, a parte que o fóton faz a mediação da interação eletromagnética. Isso aqui independe do spin. Agora, no caso do objeto ser bosônico, eu diria que o fóton pode ter esse acoplamento aqui, na verdade, é um acoplamento com a densidade de portadores. Se você se lembrar bem, ele é basicamente o termo de massa que está no lagrangiano, é esse termo. É isso que aparece, né? Não aparece isso aqui, aparece isso aqui, o acoplamento eletromagnético é esse. Como no caso aqui, é esse que é dado estar dado a mim, não esse aqui. Então, esse termo aqui é o termo de massa. Então, esse acoplamento aqui é o acoplamento que o fóton vai se acoplar com a massa, com a energia. E esse acoplamento aqui é quando ele vai ver a polarização. No caso do vetor, ele não vê isso, mas no caso do spin, ele vê. Então, o eletromagnetismo, se o objeto é neutro, o eletromagnetismo, esse objeto neutro, ele pode adquirir momento magnético por correções, né? Correções radiativas. Eu diria, então, é uma questão de interpretação. Eu ainda não sei te dizer se você vai dizer que isso é uma carga fotônica e que isso é outra carga fotônica. Eu estaria apenas dizendo que o fóton percebe outras propriedades do sistema. Macroscopicamente falando, a gente não tem isso. Porque quando a gente olha as equações do mar, a gente vê uma distribuição de carga, uma distribuição de correntes. Você não consegue perceber isso. Justamente a importância da teoria de campo está no fato de que, com a teoria de campo, você consegue perceber aspectos microscópicos de um sistema. Então, quando você diz, a minha carga agora, ela não é simplesmente uma densidade de carga, tem uma densidade de corrente, ela está distribuída através de um campo. Esse campo te permite ver mais microscopicamente a interação. Eu estaria dizendo que, dessa forma, o fóton, quando o portador é bosônico, o fóton, além de perceber a carga elétrica, ele vai se acoplar com outros aspectos mais microscópicos da corrente, ou da carga que está sendo acoplada a esse fóton. Eu não sei se... Eu não, né, no momento, né, minha posição, mas é agora. Eu vou pensar um pouco, eu nunca pensei nisso, você está perguntando. E quanto eu posso chamar isso de uma carga fotônica e isso de uma outra carga fotônica? A carga fotônica associada à polarização e a carga fotônica associada à distribuição de portadores. E aqui a carga fotônica seria, no fundo, a carga elétrica, né? A carga do fóton se acopla com a carga elétrica. Até que ponto, né, eu estaria dizendo que isso é uma propriedade do fóton, ou simplesmente é o fóton que consegue perceber essas propriedades
propriedades, porque agora a gente tem uma descrição mais microscópica da interação, e nessa descrição mais microscópica da interação, eu consigo ver, quebrar a minha interação em propriedades do campo de matéria. Isso aqui é campo de matéria, porque isso aqui é φ. Isso aqui é campo de matéria, porque isso aqui é essa polarização. Então aqui eu consigo perceber essas propriedades, né, conforme ele consegue se identificar essas propriedades. Mas eu não sei até que ponto eu posso chamar isso de outras cargas fotônicas. Isso eu não sei. É uma questão de interpretação. Quando a parte do normal é linear. Quando você é linear, esse A, esse segundo que está pequeno, ele não vai aparecer, porque é linear. Agora, quando você está aqui, eu sou um cara que está fazendo um eletromagneticismo não linear, não linear, você vai ter esse A, vai ter outros termos. Eu só pensaria o seguinte: a não linearidade ela está vindo agora não por causa do eletromagnetismo. Do ponto de vista do eletromagnetismo, você ainda tem linearidade, porque as equações elas dependem da primeira potência. Divergência de E vai aparecer o potencial de tudo que é eletromagnético, aparece como potência. A não linearidade está porque aqui dentro você tem alguma coisa que é polinomial no campo de matéria. Se a não linearidade ela não está tão forte, ela está, porque você tem um vento positivo. Se você tem essa equação de Marx, vou colocar assim, tem essa divergência de E igual a ρ. Ponto é linear. É linear porque o campo eletromagnético aqui tem a primeira potência, é linear. Quando você dá para esse campo aqui, para esse corpo, uma descrição microscópica, você sabe, isso aqui, no caso do inferno, isso dá assim. Então, essa equação que deixou de ser linear, se você considerar agora, precisa também como um campo. Então, se você tem uma solução ψ0, um campo é 0, tem uma solução ψ1, um campo é 1, é 0 mais é 1, não é a solução desse problema. A não linearidade não está no campo elementar agora, porque você introduziu esse termo. Quando você introduz aquele termo lá, né, que a gente coloca mais, algo desse tipo. Nós temos um campo escalar, φ está φ, e aqui o potencial φ. E aqui você vai ter a corrente, né? Ponto está φ, menos φ ponto está. Então você tem esse sistema aqui, de novo, no setor eletromagnético ele é linear. Primeira potência em E, primeira potência em φ. A não linearidade está no setor de matéria. Certo? Então, eu não estou dizendo que o fato de você acoplar agora o fóton com esses bósons, você não está conferindo não linearidade ao fóton. A não linearidade está no setor de matéria. O dado de lá, a não linearidade está no dado. Está no dado. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Então, só para você, pensa mais um pouquinho nisso aí, coloca as suas palavras da maneira correta, pensa o que você quer dizer, mas eu diria que a não linearidade ela está no setor de matéria. Quando a gente colocou aquilo, a gente mostrou que tinha uma estrutura não abeliana, a estrutura não abeliana está por trás de lá. Tive alto acoplamento dos dados. Como o Alexandre falou depois, no antigo campo eletromagnético eu vejo a alteração do dado. Isso aqui é certo? Não é tanto forte. Esse FMI, ele é consequência do comportamento do campo. Qual? Esse FMI não é externo no sentido de aplicado por uma máquina ou coisa assim. Não. Ele é o FMI gerado. É um sistema isolado. Você tem matéria carregada, esse FMI é o FMI da matéria gerada pela matéria. É esse sistema, tá certo? Não é um campo de um solenoide que você colocou no laboratório. Não, mas assim, então falando sobre zero, ele, para mim não faz no sentido de zerar. Você faz sentido, então seria no sentido de que você diz o seguinte: considera que não olha para ele. Porque zerar ele é não ter matéria carregada. Eu diria o seguinte: se você pode pensar que esse campo eletromagnético externo, você pode, claro, você pode colocar o teu sistema num campo eletromagnético externo, ou você pode ter um campo eletromagnético. Tem duas coisas aqui. Quando você escreve o teu FMI, você tem dois FMIs no jogo. Você pode ter um FMI externo, que é um campo de prova, e você pode ter o FMI, vamos dizer assim, intrínseco,
gerado pela distribuição de carga. Então, você tem dois FMIs aqui. Geralmente, quando você quer ver o momento magnético, o que você faz? Você coloca um campo magnético externo de prova, e aí o seu sistema se acopla a isso aqui. Nós não estamos dizendo isso aqui, nós estamos dizendo que nós tínhamos o nosso FMI, que é o próprio FMI intrínseco. E nós estamos dizendo que esse FMI, o fato de agora nós temos introduzido, sabemos que nós temos um objeto de spin 1 que se acopla não minimamente a esse campo aqui, isso está revelando que por trás do campo da HMI deve ter uma estrutura não abeliana. Então, eu estou dizendo que esse campo mesmo, se a gente fizer ele no zero, a auto-interação do campo da água persiste. Isso que eu vou dizer. Mas fazer ele igual a Eu não estou dizendo que eu botei um campo no laboratório, não. Esse campo não é o campo do todo momento laboratório. é o intrínseco. Todo momento nas contas é o intrínseco. Oi? Em todo momento nas contas é o intrínseco. É o sistema acoplado, né? Se você quiser jogar um campo externo, você vai somar. Tá, isso é o intrínseco. Então, o que fisicamente, o que é que significa eu fazer esse zero? Não é tirar a carga da matéria, não? Não, eu diria que não. Eu diria que ele simplesmente está revelando que a matéria tem uma auto-interação. Se você tirar ele da jogada, se você tirar ele, se apagar ele, a matéria, ele está revelando uma auto-interação. Então, quando ele tem um carro elétrico, Certo? aí ela vai, a carga elétrica no vácuo, mais, ela vai gerar o campeonato dela, o funil, tudo. Como é que o senhor tira o campo elétrico dela sem tirar a carga dela? Não, eu não estou tirando do portador, porque eu estou dizendo, o portador, mesmo que você não veja o campo eletromagnético, eu não tirei a carga do portador. O portador tem as propriedades intrínsecas dele, tem spin, tem carga, tem massa. Então ele tem tudo, ele tem carga. Então eu estou dizendo que se ele tem auto-interação, opa, pode entrar, Álvaro. Se ele tem auto-interação, a carga elétrica dele continua. Mesmo que eu tire o campo eletromagnético dele, ele tem auto-interação. Pode entrar, eu já acabei, tá? Estava só vendo se o Álvaro já tinha chegado. Ele já chegou, não era ele não? Estava precisando que você fosse você. Não. Eu estava olhando você pensei que fosse o Álvaro. Não, tranquilo. Ele não está na tua sala não deve estar vindo direto pra cá, mas eu já acabei. Então, o teu campo tem algo o que nós estamos colocando aqui, para eu perceber esse momento magnético, momento de polo magnético G igual a 2, eu precisava ter auto-interação. Então, eu precisava da auto-interação G. Ele pode mudar, gente, eu estou tirando a dúvida do Alexandre mesmo. O fato de eu ter agora a auto-interação me dava o G igual a 2. Então, o que eu estou dizendo é se nós tirarmos o próprio campo eletromagnético, a auto-interação persiste, porque o fato do campo ter momento magnético, ter spin 1, isso mostra que ele de alguma maneira deve auto-interagir, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tem uma auto-interação que responde pelo seu momento magnético intrínseco, é isso que eu estou querendo colocar. Essa auto-interação só existe se depois que o campo dele começa a agir sobre ele mesmo. Isso, exatamente. Então, o campo mas dele atua sobre ele mesmo. Ele supõe assim, dá para falar algo lógico assim, ele está lá com a matéria carregada, aí ele tem FMI, aí esse FMI faz uma coisa com ele que gira auto-interação. Isso, você Então, se não tivesse FMI dele inicialmente, ele não tem essa, quer dizer, não aparece essa interação. Não liga essa interação. Você está seguindo as equações. Se você seguir só, vamos dizer assim, o fluxo das equações, isso é verdade. Mas eu estou querendo dizer para você que o campo eletromagnético está apenas ilustrando, ele te dá um caminho para isso, mas mesmo que ele não estiver lá, a auto-interação está lá. A auto-interação está lá por causa desses termos que a gente colocou lá, parece termos puros. Então você está falando algo a mais do que a equação. Isso, estou falando algo mais, Estou dizendo porque que se for só pela equação, eu não posso fazer isso tudo. Estou falando algo mais do que equação, estou dando uma Então interpretação. só acessou esse termo porque o senhor ligou, abriu o campo eletromagnético. Isso. O campo eletromagnético é uma forma de revelar isso, exatamente. Mas não é essencial. A auto-interação existe independentemente do campo eletromagnético. É isso que eu quero dizer. Quer falar uma coisa? Rapidinho, seria possível pensar, por exemplo, num corpo negro, que uma cavidade de radiação do corpo negro, que contivesse internamente esses campos interagentes? Entendi. Quer dizer, você diz o campo de matéria que você está falando, né? Isso, Eu pensaria o seguinte, quer dizer, se você pensar na matéria usual,
que é o corpo negro? O corpo negro é um material que está aquecido, que está emitindo tudo que está aquecido. O material que está contido aí é tudo espinheiro, é matéria atômica normal. Então eu diria que tudo que você está vendo aí já deve ser espinheiro. Eu não consigo ver se você teria emissão. Se você tiver um supercondutor, aí eu pensaria, você pode ter emissão por objetos de spin zero, que são os pares condensados. Mas num corpo negro normal, eu pensaria que seria tudo spin-meio. Eu não conseguiria, porque você tem o quê? Você tem um corpo aquecido, uma temperatura... Então, imagina assim, você pega uma estrela de nêutrons, certo. Um objeto imenso. Bom, aí sim. Tem muita... eu acho que aí é diferente. Você pegar uma estrela de nêutrons, você tem uma super densidade, uma super temperatura, e aí sim você pode ter emissão por objetos que não são simplesmente, não são nêutrons, você pode ter condensados que estão fazendo essa emissão. Então, condensados de nêutrons que podem se comportar como bósons, aí eu concordo com você. Aí eu acho que sim. Eu poderia pensar num espectro de corpo negro. Eu acho que sim, para esse tipo de matéria, eu acho que aí sim, eu acho que faz sentido. Estava pensando no corpo negro usual. Tá bom, então, a gente vai continuar discutindo essas coisas. E a tua tese vai ser só sobre isso, né? A gente vai trabalhar essas coisas. Estou vendo que a gente vai ter que ter muitas interpretações, certo? Sobre essa questão,